Ei, não é por causa da sua justiça, não é porque você seja bonzinho, não é porque você seja bonitinho, bonitinha, é por amor mesmo. Perceba, a vida é cheia de percalços, mas alguém se interessou tanto por você, se entregou tanto, te encheu de presentes, mas você não merece. Vem de atos de amor, amor do Pai, amor do Filho, que se entregaram para a tua salvação, para a minha redenção. Isso me faz crer. É pela fé? O tema de hoje vai abordar fé ou eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Ou a salvação é de graça para todo mundo e não precisa ser feito nada? Bom, há explicações aqui na palavra de Deus. No livro de Deuteronômio é um resumo de tudo que a Bíblia pode trazer sobre esse assunto. E é isso que nós vamos fazer, discorrer sobre um amor de entrega total. Um amor que diz da relação de alguém que ama incondicionalmente, que se entrega, que se doou, deu a própria vida por alguém como eu, que não merece. Vemos em Romanos, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 3. Portanto, que diremos dos nossos antepassados, de Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se glorificar, do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Justiça, portanto, não é uma obra humana. Ela é, assim, uma obra de salvação de Deus. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, mas não da graça de Deus. Ele que nos amou, pagou o preço, o salário do pecado é a morte. Quem morreu foi você, fui eu? Não, o nosso Jesus morreu. Por quê? Porque ele tem esse amor. Vamos descobrir por quê, a origem desse amor. Esse amor desse desconhecido do mundo que ele mesmo criou. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 nos traz essa explicação. Então disse Deus, aqui a palavra Deus é Elohim, Deus plural, é uma conversa entre Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. De que jeito? A imagem. Deus se olha no espelho e gosta do que vê. Ele olha para você e ama você. E agora, então, nós vamos descobrir o que aconteceu, que houve essa separação entre Deus e o homem. A separação entre Deus e o homem se deu justamente pelo que diz Isaías, lá no capítulo 59, versos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está escondido, encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Então, clamamos a Deus, vemos aí pessoas oferecendo ofertas, sacrifícios, fazendo peregrinações, ajoelhados, caminhando longas escadas, subindo escadas, fazendo verdadeiras heroísmos para tentar conseguir agradar a Deus. Mas Deus diz: misericórdia quero e não sacrifício. E quem é que oferece sacrifício, já que o salário do pecado é a morte? É Ele. É porque Ele é bom, não porque eu e você sejamos bons. Porque o homem, o coração do homem, diz a Bíblia, é mau, continuamente mau, como dos antediluvianos, que procuraram a sua própria sepultura, a sua própria destruição. Mas o amor de Deus providenciou a arca. Ali estava então a salvação da humanidade. E também a tua e a minha salvação. Olha o que diz Salmos. Davi, em Salmos, no capítulo 8, verso 3 a 8, canta a Deus o seguinte verso: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais.
e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre todas as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos, as manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Nós dominamos sobre tudo isso, mas existem pessoas que constroem ídolos mostrando animais e veneram as pedras, altares, criaturas de Deus, eles colocam no altar esquecendo-se do Criador. Isso é idolatria, não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás a ela. É um mandamento que está no Êxodo, que está no Deuteronômio, que está em Levítico, que está em toda a Bíblia. Não adore outro ser que não ao próprio Deus. Porque essas coisas nos afastam, nos escravizam, e o sangue de Jesus é preciso ser pago para que nós possamos escapar da escravidão do pecado. Porque Satanás é guloso, ele tem sede de sangue, ele detesta a humanidade por muitos motivos, como já falei em programas anteriores. Veja lá, eu venho e entendo todos os dias com você, para você curtir, compartilhar, seguir a programação, muitos temas, mais de 2.000 vídeos para você curtir, compartilhar e seguir para ser alertado sobre os vídeos que nós lançamos diariamente com a palavra de Deus, só a Escritura, sem nenhuma interpretação humana. É essa a nossa oração. Mas veja o que acontece em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Quem é que tem o evangelho eterno? Eu. Tá aqui, ó. Você está recebendo o evangelho eterno. Você que se preocupa em conhecer a palavra de Deus. Nós temos essa mensagem do anjo para levar ao mundo. Vi outro anjo. Você é o porta-voz desse anjo, que voava pelo céu, ou seja, para as multidões. E tinha na mão o evangelho, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, para proclamar aos que habitam a terra. E segue dizendo, então, o segundo anjo, temam a Deus e dá-lhe glória. Caiu a grande Babilônia. A confusão espiritual vai terminar quando você estuda a palavra de Deus. Cai a Babilônia. E você recebe a luz e passa a ser um anjo portador da voz de Deus a proclamar o evangelho ao mundo. Veja a importância que Deus dá àquele que lhe fez sua imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus, feita um pouco menor do que os seres celestes. Está um pouquinho menor do que os anjos para ter o poder da palavra de Deus e ser um embaixador dos céus a proclamar a salvação a um mundo que está titubeante. Paulo escreveu ainda a Timóteo, no segundo livro que ele escreveu, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os mesmos sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Foi ele que se autocomissionou da obra de nossa salvação. Ele não precisava disso. Foi por amor a nós, foi por amor à sua verdade, a nós como pregadores para o universo, não só para o planeta Terra, como testemunhas do amor de Deus. Nós que éramos pó, fomos feitos do pó, e diz a palavra de Deus que ao pó tornaremos, mas quando nos apegamos à palavra dele, nós não ficamos no pó, ficamos à sua imagem e semelhança novamente. Porque não fomos feitos para a morte nem para a destruição, mas fomos feitos para sermos feitura de Deus conforme a sua imagem e semelhança, diz a palavra de Deus. Tito capítulo 1, verso 1, já partindo para a mensagem final do programa, leio: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Portanto, a palavra de Deus, a mensagem de salvação, os seus mandamentos, a forma da aliança dele, não surgiram com o pecado. Eles estavam nos tempos eternos. Deus, na sua onisciência, que conhece o presente, o passado e o futuro, sabendo do problema do pecado que Satanás criaria para com a humanidade, providenciou a sua obra maravilhosa de salvação.
Mas não fica aí, trará também uma outra obra, a espantosa obra contrária à natureza de Deus, o juízo para extirpar o mal e os maus. Não esteja entre eles. Aceita o convite. Leio aqui o convite final que Pedro, aquele discípulo pescador que estava sempre com Jesus, capítulo 5, verso 10. É o livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A eles seja o poder para todos sempre. Amém. Aonde que Deus vai te colocar? Sobre firmes alicerces. A sua palavra é a luz para o nosso caminho. Nela estamos seguros e temos um caminho seguro para o sucesso que já foi conquistado pelo nosso Deus. Não se ponha no pó. Não se ponha atrás da serpente que está rastejando no pó e oferecendo a banana podre, aquela fruta proibida da árvore do conhecimento do mal. Você foi feito para conhecer o bem e para propagar o bem, embaixador do céu. Fica comigo, vem, entende todos os dias. Curta, compartilha, porque essa mensagem precisa alcançar um mundo que está sedento pela palavra de Deus. E você é o embaixador eleito por Deus, é o que foi feito a sua imagem para levar a mensagem ao mundo. Não perca essa oportunidade de salvar um amigo. Deus te abençoe e muito. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por todas as bênçãos, pelo teu sacrifício, pela tua mensagem. Que ela nos transforme, que ela se apodere do nosso coração, da nossa mente. Transforme o nosso ser, mas não só a nós, Senhor. Que pela nossa influência nós abençoemos o teu nome na terra. Mostremos a obra de transformação que o Senhor pode, quer e faz em cada um de nós. Por isso, que essa bênção chegue a cada um que está assistindo esse programa e que ele possa sentir isso na sua vida e transbordar esta alegria para todos que estão em volta dos que estão assistindo e participando e ouvindo e atendendo a tua palavra. Em nome de Jesus eu peço, bênção para todos, em nome de Jesus. Amém. É o que eu desejo para você do fundo do coração. Bênçãos dos céus. Amanhã, vem e entende.